E ele está com a arma em frente à onça, né? E ele não pode errar o tiro. Ele não pode errar o tiro. O casamento é muito sério. É muito sério. Amém? Eu quero louvar a Deus, primeiramente, mais essa oportunidade que Ele nos dá aqui. Gente, esteja mais uma vez. E pela sua palavra, né, o dia da Bíblia, e também por esta mocidade, né, parabenizá-la, louvar a Deus por vocês. Tem pessoas que dizem assim, que não vê mais milagre, né, no dia de hoje. Está aí, basta olhar para a mocidade, que é o mundo que nós já estamos hoje, vivendo, seriado, de todas as formas, e temos jovens, belos desse jeito, louvando e adorando o Senhor Jesus. Isso é um milagre. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, quero agradecer também o diácono Adriano por esta oportunidade, para a gente estarmos aqui novamente mais uma vez para falar um pouco do Senhor que Deus tem para nós. Quantos estão alegres nessa noite? Amém. Estão desejosos de ouvir a palavra? Eu louvo a Deus, nós estivemos hoje lá pela manhã, lá na residencial Bela Vista, com uma bênção. E a glória foi tanta que eu me empolguei e a garganta foi embora. De Jesus, deu um culto no Adriano hoje, lá no irmão Adriano. Como é que eu vou pregar hoje? Mas graças a Deus deu uma melhorada. Estamos aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, no meio dos seus irmãos. Outra tradução diz: dentre os seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Só ouça-me, acompanha-me. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e diz assim: cobrindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Guarde esta frase: as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em línguas, em novas línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? E ali eu quero falar nessa noite sobre o Espírito Santo e você, ou o Espírito Santo e eu. Aleluias! Glória ao nome de Jesus para sempre. Quando nós vemos aqui no texto de Atos dos Apóstolos, todos reunidos no cenáculo, todos juntos, reunidos no cenáculo, 500 pessoas, 520 começaram, em 10 dias não perseveraram, e apenas 120 permaneceram. Diz o versículo 1, no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo
lugar. Aleluia, guarde isso, no mesmo lugar. Cenáculo foi um lugar de experiências boas. Cenáculo foi um lugar de experiências maravilhosas, extraordinárias, que os discípulos, eles participaram e viram, foram testemunha, e eles mesmos experienciaram isto. Só que o cenáculo também aconteceu coisas que foram duras aos olhos dos discípulos. Foi no cenáculo que Judas ficou, que o diabo entrou em Judas e ele ficou endemoniado. Foi dali que ele foi fazer o projeto do inimigo e foi usado pelo inimigo. Então, para que vocês tenham uma noção, coisas boas e outras coisas ruins, adversidades, coisas duras aconteceram naquele mesmo lugar. Mas Deus preparou aquele lugar para ficar na história daqueles homens. Deus ali marcou aquela agenda para que eles vivessem algo que nunca tinham experimentado, aleluia, nas suas vidas. Uma experiência ímpar, singular, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. No cenáculo eles estavam. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no mesmo lugar que eles tinham experienciado coisas boas, mas também tinham passado por experiências ruins e difíceis. Quero que você entenda uma coisa, aleluia. Deus tem preparado para mim e para você coisas grandes, aleluia, para que nós venhamos experimentar. Não adianta você dizer: eu vou sair da Santo Dumont e vou congregar na Vila São João. Eu não vou sair da Vila Santo, eu vou sair da Santo Dumont e ir para o Templo Central. Não, é no mesmo lugar. É aqui, aleluia, que nós passamos por experiências boas, maravilhosas, aleluia, mas também nós devemos passar por experiências difíceis, por adversidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus preparou você para este lugar, e este lugar para você. Aqui é o teu lugar, aleluia. Deus fala para você nesta noite: é aqui que coisas sobrenaturais vai acontecer com você. É aqui que eu tenho algo com você. É aqui que eu vou realizar algo grande na tua vida. É aqui que eu vou te levantar. É aqui, aleluia, que eu vou trabalhar de forma sobrenatural na tua vida, e o meu nome será glorificado através de você. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Todos estavam no mesmo lugar. Deus queria uma experiência para a igreja. A igreja era, aleluia, ela precisava do Espírito Santo, porque o que viria na frente não eram coisas fáceis, não eram coisas muito maleáveis, não, eram adversidades difíceis, tempos difíceis, e Deus sabia, aleluia, que a igreja só poderia suportar se elas estivessem cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus preparou aquele dia para um sobrenatural, aleluia. Oh querido, Deus tinha coisa grande para aquela igreja. Era tão importante, indispensável, o descer do Espírito Santo. Atos 2 dos apóstolos era tão importante, era tão indispensável para a igreja, porque se não tivesse existido Atos 2, Atos 3 não existiria. Se não existisse Atos 2, Atos 4 não existiria. Se não existisse Atos 2, Atos 5
não existiria. Se o Espírito Santo não descesse, a igreja não seria o que era, a igreja não atingiria o que atingiu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isto Deus reuniu-os num lugar só, aleluia, e derramou do seu Santo Espírito para que eles tivessem, aleluia, uma experiência gloriosa, maravilhosa, um sobrenatural que nunca tinha provado na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Espírito Santo e eu, Deus te escolheu. Todos estavam reunidos no lugar. Deus nos olha de forma coletiva e também nos olha de forma individual. O texto é bem enfático. Lá diz que todos estavam reunidos, e diz mais ainda de forma específica, diz que pousavam sobre ele línguas como que de fogo, como que de fogo sobre a cabeça de cada um. O olhar de Deus, pasmem, não era para todos. O olhar de Deus no cenáculo era para cada um. Aleluia. Nessa noite feliz e neste santo lugar, Deus marcou um encontro com você. Aleluia. Não foi comigo, aleluia, foi com você, com você, com você, cada um, cada um, cada um, cada um. Deus está tendo particular conosco nessa noite, com cada um. O olhar dele está para você e não para mim. O olhar dele está para mim e não para você. Acho que você está me entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque hoje ele quer falar especialmente com você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E nessa noite ele quer que você tenha uma experiência com ele, uma experiência poderosa, uma experiência maravilhosa, uma experiência que vai ficar marcada e marcado na tua vida e na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Deus escolheu a mim e escolheu você. As pessoas dizem, o inimigo diz na hora da luta, da adversidade, que Deus não me conhece, e Deus não está nem aí para você. E deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de pregar, deixa de ler a Bíblia, deixa de estudar a palavra, deixa de ir para o círculo de oração, deixa de ir para a igreja. Deus não está te vendo, aleluia. Mas a Bíblia é enfática: e pousou línguas, é partida como que de fogo sobre cada um, cada um, cada um. Isso quer dizer que Deus estava olhando cada um individualmente. Ninguém ficou sem línguas sobre a sua cabeça. Todos foram cheios, 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 aleluia. Nenhum ficou sem ser visto por Deus. Todos foram vistos por eles, todos foram agraciados por ele, porque o olhar de Deus é sobre você. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. A Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que Gênesis capítulo 1, que cada árvore dê fruto segundo a sua espécie. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 7, que Deus dá um dom, aleluia, a cada um, a cada um, a cada um. O olhar de Deus está sobre cada um de nós nessa noite. Ele não contempla apenas o pastor da área, ele não contempla apenas o dirigente, os obreiros, aleluia. Ele contempla cada um e cada um, cada um. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Você foi escolhido por Deus. Você é muito privilegiado de mais de 7 bilhões de pessoas, entre bilionários, trilionários, milionários, pessoas ricas. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Eles não têm Jesus Cristo, não têm a paz que você tem. Eles davam tudo, até mesmo a sua fortuna, para ter a
paz que você tem no seu coração, porque a nossa paz é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Nós somos privilegiadíssimos, aleluia, por nosso Deus, porque fomos escolhidos por Deus. Aleluia. Oh, isto, aleluia, conserve isto. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. No texto que nós estudamos, a Bíblia Sagrada nos fala, aleluia, que Deus está em busca de um rei. Ele vai e manda o profeta até a casa de Jessé, o belemita, aleluia. E quando ele chega lá, diz o texto, aleluia, que o menor, o improvável da época, louvado seja o nome do Senhor, daquela família, aleluia, foi escolhido por Deus. A Bíblia Sagrada diz que dentre os seus irmãos ele escolheu a Davi. Deus escolheu a Davi. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus tem andado procurando vidas. A Bíblia Sagrada diz que ele tentou achar um homem na brecha e não viu ninguém. Deus, ele vai até o palácio, aleluia, para ver se tem alguém que está em comunhão com ele, se tem algum justo no palácio. Ele vai para o palácio e o rei está corrompido, os príncipes estão corrompidos, toda a nobreza está corrompida. Deus sai do palácio porque não acha ninguém. A Bíblia Sagrada diz que ele sai do palácio, aleluia, e ele vai até o templo, aleluia. Eu conjecturo isso, aliás. Ele vai até o templo. No templo deve ter alguém, aleluia. O sacerdote está corrompido, o sacerdócio está corrompido, os levitas estão corrompidos, os profetas estão corrompidos. Deus sai do templo e diz para Jeremias, vai até na praça, se tu achar um justo, aleluia, me diga. Jeremias foi até a praça, andou pela cidade e não achou um justo, aleluia. Eu louvo a Deus porque ele me procurou e porque eu fui achado por ele. Você tem um privilégio muito grande de que você foi achado por ele, foi escolhido por ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Deus nos escolheu para uma grande obra. Deus nos escolheu para que o seu nome fosse glorificado através das nossas vidas. Oh, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Deus não estava procurando um rei, Deus não estava procurando um general, Deus não estava procurando, queridos, aleluia, soldados capacitados. Não, aleluia. Deus não estava procurando Saul, ele tinha rejeitado Saul. Deus não procurava mais um braço de carne, Deus não estava atrás de músculo, Deus não estava mais atrás disto, aleluia. E de que era que ele estava atrás? Ele estava atrás de uma pessoa que o seu coração fosse segundo o coração dele, aleluia. Deus estava atrás de um coração limpo, de um coração puro, aleluia, de um coração que temesse o seu nome, de um coração que era, aleluia, adorador em espírito e em verdade. Foi por isso que ele escolheu a Davi. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus chamou a Davi, Deus ungiu a Davi, Deus escolheu Davi, separou Davi. Para que ele separou Davi? Davi é um exemplo para mim e um exemplo para você. Deus escolheu Davi porque Davi ia passar por experiências difíceis. Deus escolheu Davi para lutas grandes. Deus escolheu Davi para a adversidade gigantesca. Louvado seja o nome dele para todos sempre, aleluia. E por isso ele teria que estar ungido por Deus,
cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós observamos na batalha contra o gigante Golias, aleluia, nós olhamos, traçamos um paralelo entre Saul e entre Davi. O rei Saul, ele estava no Monte Gilboa, havia um vale onde seria deflagrada a guerra, e do outro lado estavam os filisteus, aleluia. Só que Israel não sabia o que estava oculto no meio dos filisteus, aleluia. Naquela época eles ainda não sabiam nem o que era o povo de Israel naquela época gigante, eles nunca tinham ouvido uma, quando de repente surge no meio dos filisteus um homem, zarrão, grande, a lança enorme, pesadíssima. E quando Saul vê aquela aberração, Saul começa a tremer e vai para a sua tenda real. Os generais, ou o general Abner, fica pavor e pavorosa. Os soldados, os joelhos tremem uns nos outros, aleluia. Mas quando o homem é cheio do Espírito Santo, aleluia, quando ele é municiado por Deus, quando ele é, aleluia, possuído por este Deus, aleluia, ele não teme a nada e nem ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir leão, ele enfrenta o leão. Pode vir urso, ele passa por cima do urso. Pode vir gigante, ele desceu o vale e disse para o gigante, aleluia, ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, aleluia, aleluia. Deus nos chamou para coisas grandes, Deus nos chamou para coisas grandes, Deus nos capacita para que nós venhamos enfrentar qualquer tipo de demônio, qualquer tipo de adversidade, se estivermos cheios do seu Santo Espírito, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Nessa noite estamos na presença dele. Diga para Deus aí, aleluia, Espírito Santo, eu sou o alvo teu nesta noite. Espírito Santo, de tu me encha, me transborda, me dá a tua plenitude, querido Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu preciso de ti. Diga alguma coisa para ele aí. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Deus escolheu você. O homem que é cheio do Espírito Santo, aleluia, ele não teme nada e não teme ninguém. Ele é ousado, ele é intrépido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é diferente dos outros. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Deus te chamou, aleluia, para expelir câncer, para expelir depressão, aleluia. Deus nos chamou, aleluia, nos encheu do seu Espírito para os grandes, para as grandes batalhas, aleluia, para os grandes desafios. Louvado seja o nome do Senhor. Seja a causa possível, seja a causa impossível, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus nos chamou para as coisas grandes, para enfrentarmos as grandes pelejas, e nós as vencerás em nome do Senhor Jesus, no poder e no favor do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Eu estava em minha casa de madrugada. Estava acontecendo uma vigília lá na nossa igreja em Águas Lindas do Goiás, e ali o inimigo se apossou de uma moça lá perto de casa, e chamaram os irmãos
na igreja e lá disseram assim: tem uma moça endemoniada, manda alguém lá para libertá-la. E ali o pastor falou: não, chama o Renilfer lá, está bem perto, bem próximo. E eu dormindo, no sono tranquilo, não deu para ir para a vigília, e ali estava em casa, aleluia. Quando eu chego em casa, quando batem na porta, bateram na porta, quando batem na porta, o que acontece? Acontece que pediram para que eu fosse lá. Eu disse: só Jesus, vai na minha frente, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. As casas lá são diferentes daqui. Aqui a casa é na frente, o quintal é atrás. Lá o quintal é na frente e a casa é atrás, apenas um barraco lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Já tinha um irmão lá, aleluia, e quando eu pus o pé no lote, aleluia, ele disse que a menina estava arregaçando para cima, soqueando o ar, estava difícil de segurar, mas quando eu pus o pé no lote, ela foi adormecendo, aleluia. Fomos chamados para coisas grandes, fomos chamados para coisas grandes. Deus te capacita hoje para coisas grandes, Deus quer te usar hoje para coisas grandes. Entrega o teu espírito a Ele, a tua alma a Ele, o teu corpo a Ele. Diga: Senhor, eu me entrego sem reserva nas tuas mãos. Espírito Santo, vem me encher nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, aleluia. Saul, queridos, ele correu, ele não enfrentou o gigante, os soldados não conseguiram enfrentar o gigante, aleluia, mas um homenzinho, um jovem, ele enfrentou o gigante, venceu o gigante. Não somente isso, não era somente Davi, aleluia, que enfrentava leão, que enfrentava urso, que enfrentava gigante, não, aleluia, os seus soldados também, aleluia, enfrentavam leão, aleluia, enfrentava urso, enfrentava gigante, problemas enormes, gigantescos. Ei, Deus não capacitou apenas, aleluia, o teu dirigente, aleluia, Deus capacitou cada um dos seus soldados. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Os soldados deles, aleluia, matavam gigantes também, porque foram inspirados por Deus na vida do seu líder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus está nessa noite te levantando, aleluia, para matar gigante, para derrubar gigante, para derrubar gigante, aleluia. Por isso nesta noite te encha do Espírito Santo, porque a obra é grande, a obra é grande, a obra é grande nesta Santo do Mundo, e Jesus quer ganhar esse bairro para si. Louvado seja o nome de Jesus. E é com você, soldado de Cristo, e é com você, soldado de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus escolheu o Brasil. Billy Graham, homem de Deus, evangelista do século passado, ganhou milhões de vidas para Jesus. Ele está, estou terminando agora, diante da ONU, do prédio da ONU, e diante do prédio da ONU existem várias bandeiras, representando as nações que são coligadas à ONU. E a bandeira americana está próxima da bandeira brasileira. E ele começa a olhar para ela e vê que jorra água da bandeira americana para a bandeira brasileira. E ele, acredita que ele fecha os olhos para ver se ele não está vendo coisa, estava vendo mesmo. E ele viu que jorrava água da bandeira americana para a bandeira brasileira. Ele disse: Senhor, que coisa tremenda é essa? Eu não estou entendendo o que é isso. Aí Deus falou para ele e disse assim: eu estou saindo dos Estados Unidos. Oh, tristeza, aleluia. Eu estou saindo desta nação, porque esta nação não me busca mais. Eu estou saindo desta nação, porque esta nação se apostatou. E estou indo para o Brasil. Estou indo para o Brasil.
povo de Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Aconteceu uma profecia, e eu peço a Deus que seja da carne. Nós estamos vivendo em tempos difíceis no Brasil. Depois que o evangelho gospel entrou nos Estados Unidos, deteriorou o evangelho. É o que está acontecendo aqui. E houve uma profecia, e nós estamos vendo um avivamento na África. Tem muitas coisas de menino ainda, mas tem muitas coisas boas acontecendo lá. Aleluia. E infelizmente, nessa profecia diz que o Brasil, que Deus estava saindo do Brasil e indo para a África. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Depende de mim, depende de você. Clama a Ele: Senhor, me encha de Ti, me encha do Teu bom Espírito, me encha de Tua, Deus. Não retire de nós o Teu Espírito, nos encha do Teu Espírito. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Valorize esse chamado de Deus para você, jovem. Valorize, obreiro, esse chamado para você. Esta posição, aleluia, que Deus confiou a você e a mim. Essa posição de líder que você tem aqui dentro. Você que é liderado de tornar-se um líder mais na frente. Valorize isto. Aleluia. Aleluia. Eu termino com isso aqui agora, eu termino com isso. Em Cafarnaum, a principal avenida de Cafarnaum chamava-se Via Maris. Era a principal, enorme, gigantesca. Cortava toda a cidade. E diz os estudiosos que haviam 240 alfandegarias. 240 alfandegarias, vê que o negócio era rentável, 240. E Jesus ia passando por ela, passava por uma, passava por outra, um do lado do outro. E passava por um, passava por outro, passou por tantas. Até que ele passa por uma e se detém. Ele para, os discípulos param. E ele olha para um homem chamado Levi, Mateus, e diz: segue-me. E ele seguiu, sem dizer nada. Só seguiu a Cristo. Como é bom ser escolhido por Deus. Aleluia. Como é bom ser escolhido por Deus. Que privilégio para Mateus. Aleluia. Se você estudar a biografia de Mateus, vai ver o que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor, pós-bíblico. Louvado seja o nome do Senhor também. Você vai ver coisas grandes. Estava pregando Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E ele pregando em um certo lugar. E ele pregando o seguinte: aleluias, que o mundo ainda não tinha provado de um homem cheio do Espírito Santo naquela época. E no dia que o mundo provasse de um homem que fosse cheio, dotado do Espírito Santo, aleluia, as vidas seriam outras, o mundo seria outro. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele sermão foi tão impactante que no meio do sermão sai de lá o rechonchudo, gordinho, e vem até ele. E aí o Spurgeon pergunta: quem quer ser esse homem? Quem quer ser esse homem? Quem quer ser essa mulher? E vem Dwight Lyman Moody, chega diante dele e diz o seguinte: eu quero ser este homem. Spurgeon orou por ele. Ele continuou no evangelho, buscando a Deus em espírito e verdade, orando, lendo, jejuando, aleluia. Sabe o que aconteceu? Moody estava em Chicago, e ali em um ano apenas ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. 1 milhão de almas, não, o número não está errado. 1 milhão de almas para Jesus, aleluia. É considerado como
numa relação sexual. Estou terminando. Isso faz parte do final que eu falei que ia terminar. Termino com essa. Os irmãos sabem dessa história. São 200 a 300 espermatozoides que saem do homem para a mulher, para que ela engravide e dê fruto. A concorrência é injusta. Imagine 200 a 300 milhões de espermatozoides, todos lutando, querendo, um empurrando o outro empurrando o ciclano empurrando o Beltrano empurrando o ciclano, para chegar no alvo. Lá em casa era para sermos 4. E o primeiro não chegou. Aleluia. Mas quem chegou foi eu. Quem chegou foi você. Porque Deus escolheu foi você. Você está aqui porque foi escolhido por Deus. Ouve isto. Valorize isto. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. O Espírito Santo que é algo grandioso com você. Aleluia. Isso aqui não depende de dinheiro, não depende de família rica, não depende de posição, não depende de cor de pele. Não, eu sou pobre, sou um coitadinho. Não, aleluia. De renda aos pés dele, de Senhor, eis-me aqui, faça como mude, eu quero ser este homem, Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe para todo sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos ouvir a irmã Yasmin.